Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus os abençoe grandemente, amém? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Amados irmãos, sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos nos próximos dias na leitura e exposição do livro de Neemias. Estaremos hoje, seguindo aí o cronograma de leitura, fazendo a meditação do livro de Neemias, capítulo 1, 2, 3 e finalizando no capítulo 4, amém? Veremos, amados irmãos, no capítulo 1, a partir do versículo 1, que Neemias, cujo nome significa o Senhor conforta, era um estadista de alto posto associado a Esdras, no trabalho de restabelecimento do povo de Judá na terra prometida. O mês de Quisleu corresponde a novembro e dezembro em nosso calendário. O ano 20º refere-se ao 12º ano do reinado de Artaxerxes I, ou longânimo, que é por volta aí de 464 a 424 a.C. Em 444 a.C., Artaxerxes era o mesmo rei persa que havia delegado poderes a Esdras a fim de que voltasse para Jerusalém. Versículo 2. Anani, irmão de Neemias, tinha visitado Jerusalém e retornado para Suzã. Essa viagem, que abrangeu quase 1.600 quilômetros só de ida, teria levado pelo menos 4 meses. Esdras e a sua caravana levaram 4 meses na viagem de ida e volta da Babilônia para Jerusalém. Neemias estava preocupado com o povo judeu e com Jerusalém. Versículo 3: a vida era difícil para o povo em Jerusalém, em grande parte devido às condições do muro da cidade. No Antigo Oriente Médio, irmãos, o muro de uma cidade fornecia proteção aos habitantes e, conforme criam, era um sinal de proteção do Deus ou deuses cultuados por aquele povo. Logo, o estado arruinado do muro de Jerusalém envergonhava o nome de Deus. Versículo 4, a expressão chorei e lamentei, veremos que Neemias estava profundamente abalado. Afinal, sem o muro, Jerusalém ficava vulnerável a ataques. A riqueza do tesouro do templo, por exemplo, seria uma tentação para os inimigos de Israel. Deus dos céus. Esta expressão, amados irmãos, para o Altíssimo, é muitas vezes usada nos livros de Esdras e também Neemias. Versículo 5. Neemias clamou a Deus usando seu nome, relacionado ao concerto com Israel. A utilização desse título por parte de Neemias é similar ao uso que fazemos da frase em nome de Jesus em nossas orações. Deus dos céus, Neemias reconhecia o governo de Deus sobre o mundo, incluindo sua soberania sobre o rei pagão que estava sobre Neemias. O povo judeu e a cidade de Jerusalém, conserto e benignidade. Ao usar essas duas expressões, essas duas palavras juntas, Neemias estava lembrando o Senhor das suas promessas. No versículo 7, Israel havia pecado contra o Senhor e contra os seus mandamentos. Ao usar o pronome nós, Neemias se incluiu entre o povo pecador. Mandamentos, estatutos e juízos. Essas expressões, amados irmãos, descrevem a totalidade da lei divina. Versículo 8. Depois de confessar tanto o seu pecado quanto o do povo, Neemias lembrou o Senhor acerca daquele que ele mesmo tinha dito, ou acerca do que ele mesmo tinha dito, perdão. Eu vos espalharei entre os povos. Esta é uma alusão, amados irmãos, ao concerto de Deus em Levíticos, capítulo 26, do versículo 27 a 45.
e Deuteronômio, capítulo 30, entre os versos de 1 a 5. O próprio Neemias havia nascido na Pérsia, uma nação distante, porque o Altíssimo tinha cumprido essa promessa. Versículo 9 do capítulo 1. O Senhor havia prometido que se os israelitas se voltassem para ele em obediência, o Altíssimo iria ajudá-los mais uma vez na terra deles. Neemias se dirigiu ao Senhor como Deus que mantém o conserto e confessou seus pecados e os do povo, porque a lei exigia confissão. Então, lembrou o Todo-Poderoso de sua promessa, fazer com que Israel retornasse para a sua terra. Versículo 10. Teus servos e o teu povo. Ao utilizar essa frase, Neemias estava sugerindo ao Senhor que a época era propícia, o povo estava preparado e o trabalho de restauração de Jerusalém era justo. Tua forte mão é uma das expressões associadas com libertação da parte de Deus de Israel do Egito. Versículo 11. Teu servo e teus servos. Neemias e o povo santo de Israel compartilhavam interesses comuns diante do Altíssimo. Neemias, apesar de desfrutar o conforto de um palácio real e de uma posição de honra e responsabilidade, pediu ao rei permissão para regressar a Jerusalém, a fim de reconstruir o muro e restaurar a comunidade. Havia, amados irmãos, várias razões convincentes para ele permanecer em Suzã. Mesmo assim, pediu a Artaxerxes que autorizasse seu trabalho na obra de Deus. Como copeiro do rei, Neemias tinha uma posição respeitada, e sua proximidade constante com o governante da Pérsia fazia com que ele ficasse a par dos segredos de Estado e dos assuntos pessoais do governante. Capítulo 2 do livro de Neemias, a partir do versículo 1, Nisan corresponde a março e abril em nosso calendário. Triste diante dele, aqui vimos, irmãos, 4 meses depois de ouvir o relatório de seu irmão Anani sobre Jerusalém, Neemias ainda estava sofrendo por causa das condições da cidade. O rei percebeu a expressão melancólica de Neemias e concluiu que este era causado, esse estado dele era causado por tristeza de coração e não por doença física. No versículo 3 do capítulo 2, ao dirigir-se ao governador com devido respeito, Neemias contou sobre o fardo que tinha em seu coração. O lugar dos sepulcros de meus pais. É possível que esta frase tenha sido dita para chamar a atenção do rei. Em várias culturas asiáticas, o vínculo com os lugares em que os ancestrais de alguém eram sepultados era assunto de grande importância. Versículo 4. Neemias, embora estivesse diante do rei, nunca deixou de estar na presença do verdadeiro Deus, do verdadeiro Rei dos Reis. Capítulo 5. Após a sua oração silenciosa, Neemias falou ousadamente, pedindo permissão para deixar o palácio real e viajar para Jerusalém, a fim de reconstruir o muro da cidade. Mais uma vez ele mencionou os sepulcros de seus pais, apesar de não ter sido essa sua principal preocupação. Provavelmente foi algo que ele pensou ser importante para o rei. Versículo 6 do capítulo 2. Aqui veremos a respeito da rainha. Por citá-la, é possível que Neemias achasse a presença desta importante na decisão do governante. Talvez ele demonstrasse boa relação a Neemias e ele tivesse esperado por uma oportunidade em que a rainha estivesse presente. Neemias, então, sabia que precisava de um salvo-conduto para sua viagem a Judá. Então, solicitou ao rei, cartas para apresentar
aos governadores da além do rio Eufrates. Versículo 8. Os planos de Neemias eram detalhados. Ele pediu ao rei permissão para ir para Jerusalém, cartas de salvo-conduto para apresentar aos governadores da além do rio, e ainda provisões. Ele requisitou uma carta endereçada a Asaf, o homem responsável pelo jardim do rei, a fim de que ele expulsasse ou pudesse obter material para os 3 projetos. Primeiro, as vigas das portas da cidadela do templo. Segundo, o muro da cidade. E terceiro, sua própria casa. Jerusalém, amados irmãos, possuía uma pedra calcária para edificações, mas a madeira necessária para tetos e outras partes de grandes projetos de construção era escassa. A cidade era uma fortaleza situada a noroeste do templo, de onde se podia contemplar e proteger a área do templo. Versículo 9. Chefes dos exércitos e cavaleiros. Neemias, amados irmãos, recebeu escolta militar durante seu progresso a Jerusalém em 458 a.C. Esdras, que tinha viajado para essa cidade com 1.800 pessoas, e levando vários tesouros, havia recusado uma proteção do exército. Porém, 14 anos mais tarde, Neemias fez a mesma viagem com um grupo menor e sem transportar nenhum objeto valioso, mas mesmo assim Artaxerxes enviou-lhe uma escolta. No capítulo 2, entre os versos 10 a 11, como Neemias regressou a Jerusalém com uma carga menor do que a Esdras transportou em sua viagem, supõe-se que ele tenha feito o caminho mais curto de Suzã para Tadmor, atravessando Damasco e seguindo então pelo vale do Jordão para Jericó. Ele e seu grupo teriam, portanto, evitado a comunidade samaritana e chegado a Jerusalém sem nenhuma oposição. Se esta foi a intenção deles, não funcionou. Sambalate era o governador de Samaria e o Horonita, que refere-se a Bet-Horon, sua cidade. Tobias talvez fosse secretário e conselheiro particular de Sambalate. Versículo 12 a 15. Como Neemias chegou a Jerusalém vindo do norte, ele teria avistado aquele lado do muro ao aproximar-se da cidade. Se ele vivia na área sudoeste dela, teria tido tempo suficiente para observar o muro ocidental. Neemias parece ter ficado preocupado com a inspeção dos muros sul e oriental de Jerusalém. E com alguns poucos servos, atravessou a porta do vale para o vale de Inom. Então, andou ao longo do muro sul, quando as pilhas de pedra e os montes de entulho obstruíram sua passagem. Ele desmontou de seu animal e continuou o trajeto a pé até o vale de Cedron, a fim de observar o muro ocidental. Versículo 16. As únicas pessoas que tinham conhecimento dos planos de Neemias eram poucos homens que com ele havia feito a secreta viagem noturna. Neemias encorajou todo o povo a ajudar na reconstrução dos muros da cidade. Versículo 18 do capítulo 2. Neemias enfatizou que não era sua ideia de reconstruir o muro de Jerusalém. Antes, o plano chegou até ele vindo do Senhor. Em resposta ao desafio deste servo de Deus, o povo declarou: levantemo-nos e edifiquemos. Versículo 19. No versículo 10, Neemias menciona 2 homens que estavam descontentes com a sua chegada: Sambalate e Tobias. Aqui, o número de opositores aumenta para 3. Gesem era o líder de uma companhia de tropas árabes que era mantida por Sambalate. No versículo 10, os oponentes de Neemias estavam sofrendo. Aqui eles zombaram e acusaram Neemias de ter falsos motivos
e de tramar uma rebelião contra o rei. A mesma acusação havia sido feita com o povo judeu na época de Zorobabel. Versículo 20 do capítulo 2. Neemias ignorou seus adversários. Quando eles o acusaram de rebelar-se, contra o rei, e afirmou que Deus havia estado envolvido, no seu trabalho, vimos então que o motivo de Neemias não era a rebelião contra o Artaxerxes, mas sim a submissão do Senhor. Versículo do 3 ao 5, Neemias apresenta um relato sobre a reconstrução do muro de Jerusalém, que foi realizado por um grupo diverso de pessoas que trabalharam juntas para alcançar um objetivo comum. Esses versículos mostram que as pessoas de Tecoa se juntaram à causa, assim como o sumo sacerdote Eliacibe e outros sacerdotes. Os habitantes de Tecoa, uma cidade a cerca de 16 quilômetros de Jerusalém, vieram ajudar na reconstrução do muro. Isso é notável, porque eles não eram da cidade e poderiam ter escolhido não se envolver no projeto. No entanto, eles se uniram aos habitantes de Jerusalém para trabalhar juntos em prol de um objetivo maior. Além disso, o sumo sacerdote Eliacibe e seus irmãos sacerdotes também participaram da reconstrução do muro. Eles se dedicaram a reconstruir a Porta das Ovelhas, que eram importantes para o transporte de animais para o templo. É significativo que mesmo os líderes religiosos se envolveram no projeto, mostrando a importância e a urgência da reconstrução do muro. Podemos tirar, irmãos, lições valiosas desses versículos. É importante lembrar que Deus nos chama para trabalhar juntos em prol de um objetivo comum. Amém? Independente de nossas diferenças e de onde viemos. Capítulo 3, entre os versos de 6 a 12. A porta de Jessaná foi consertada por Joiadá, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por homens de Gibeon e de Mispá, Melatias de Gibeon e Jadom de Meronote, locais, amados irmãos, que estavam sob a autoridade do governador da província do Transeufrates, Uziel, filho de Araias, um dos ouvires, fez os reparos dos trechos seguintes, e Ananias, um dos perfumistas, fez os reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaias, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaias, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa. E Atus, filho de Razabinéias, fez os reparos ao lado dele. Malquias, filho de Arim, e Hassub, filho de Paate Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Haloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. Neemias, amados irmãos, entre os versos 13 e 14, vimos aqui a porta do vale que foi reparada por Hanum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram, colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Haquerem.
Ele construiu, né, e reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Versículo 15 a 27 do capítulo 3. A porta, a porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, a cobriu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi, além dele. Neemias, filho de Azebuque, governador do meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois deles, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Hassabias, governador do meio distrito de Keila, fez os reparos em seus distritos. Versículo 15 a 27, vimos então também que destaca a importância dessa seção do muro para os sacerdotes e para a identidade cultural e religiosa dos judeus. A preservação dos locais sagrados, como os túmulos de Davi, era crucial dos judeus. Era crucial para a fé e a tradição judaicas. A reconstrução desta seção do muro também garantiu a segurança da cidade e a proteção dos locais sagrados e das pessoas que viviam no templo. Versos 28 a 32. Acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Adoc, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Depois, Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho, além do seu lado. Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ouvires, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente à porta da inspeção, até o posto de viagem da esquina, e entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ovírios e os comerciantes fizeram os reparos. Capítulo 4, amados irmãos de Neemias. Aqui vemos que, no versículo 1, a expressão ardeu em ira e se indignou. Aqui nós vimos que, como Sambalate, acendesse a ira. Versos 2, ele reuniu os homens do exército de Samaria, sua milícia local, e então debochou do povo judeu com as perguntas sarcásticas. Esses fracos judeus, o verbo do qual o adjetivo fraco aqui é derivado e é usado em relação às mulheres que não podem mais ter filhos. Há um pescador cuja pescaria falha e os habitantes de uma terra são derrotados. Versículo 3. Tobias, o ajudante de Sambalate, levou a zombaria desde ainda mais além. Tobias, então, declarou que se uma pequena criatura, como a raposa, pulasse o muro, ele cairia também devido à sua frágil construção. Versículo 5. Neemias não respondeu aos seus oponentes. Em vez disso, orou para que o Senhor os perdoasse. Ele acreditava que, quando o povo de Deus estivesse envolvido no trabalho divino, qualquer ataque contra ele seria uma afronta a Deus. Neste caso, amados irmãos, que possamos então desprezar trabalhadores judeus era ignorar o próprio Deus. Amém? Versículo 6. Neemias então voltou a trabalhar imediatamente. O povo, cujo coração se inclinava a trabalhar, o acompanhou. Antes deste versículo, amados irmãos, as orações
registradas no livro de Neemias são individuais. Esta foi uma oração em grupo. O espírito de Neemias afetado o grupo inteiro de trabalhadores, os quais não só oraram, como também colocaram uma guarda e fizeram com que era humanamente possível para proteger de ataques. Versos 11 e 12. Enquanto os trabalhadores judeus se desencorajavam, a oposição intensificava. Os adversários deram início a uma campanha silenciosa entre o povo judeu para interromper a construção do muro. Esses inimigos usam o medo como arma e o povo judeu para o seu trabalho sujo. Versículo 13. Os guardas. Como não existia um exército judeu, o povo tinha de defender-se de outro modo. Neemias posicionou estrategicamente homens no muro, dos lugares altos. Eles podiam avistar a aproximação inimiga. Outros defendiam os lugares baixos do muro. Versículo 14 e 15. Aos nobres e aos magistrados, ao resto do povo, a estratégia de Neemias era direcionada tanto a líderes quanto aos leigos. Desta forma, com toda a comunidade tomaria posse dos mesmos ideais. Versículo 16 a 18. Neemias equipou os trabalhadores e dividiu seus próprios moços em dois grupos. Uma metade trabalhava no muro, a outra ficava de guarda. Como precisavam das duas mãos para trabalhar, as espadas deles ficavam penduradas na cintura. Os que carregavam os cestos de entulho na cabeça seguravam suas armas com uma mão e com a outra apoiava a carga. Versículo 19 a 20 do capítulo 4. Neemias insistiu um sistema de alarme para que aqueles que trabalhavam no muro, aparentemente, vemos que os trabalhadores ficavam espalhados pela extensão do muro e separados uns dos outros, que a voz de um não alcançava o outro. Por essa razão, um tocador com uma trombeta de chifre acompanhava Neemias aonde quer que ele fosse. Caso o muro fosse atacado, o alarme reuniria rapidamente todo o povo no lugar de perigo. O nosso Deus, amados irmãos, pelejará por nós. Essas palavras despertaram o espírito do êxodo. O Altíssimo havia lutado por esses ancestrais e agora lutaria também por eles. Versículo 21 a 23, capítulo 4. Neemias insistiu e instituiu num plano de trabalho e de guarda de 24 horas. O povo trabalhava durante o dia e ficava na mão da guarda à noite. Os trabalhadores que moravam fora da cidade foram solicitados a permanecerem nela. Ao invés de voltarem para casa, a não ser para se lavarem, Neemias e seus homens nunca tiveram suas vestes. Eles trabalhavam dia e noite. O capítulo 4 ilustra três tipos de oposição a Neemias e ao povo de Jerusalém: oposição pela zombaria, pela ameaça de ataque e pelo medo. Neemias ignorou a zombaria. Ele orou e persistiu. Enfrentou a ameaça com a oração e pôs homens de guarda. Ele lidou com o medo apontando para o Senhor e preparando o povo para a batalha. Sua abordagem poderia ser concomitantemente expressa de duas palavras: oração e persistência. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e a exposição do livro de Neemias, capítulos 1, 2, 3 e finalizando no capítulo 4. E aqui, irmãos, nós vimos três motivos de oração importantes em Neemias: proteção contra a oposição, força e perseverança, orientação e sabedoria. Amém? Que Deus os abençoe grandemente. Tenha uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição deste livro maravilhoso, que é o livro de Neemias.
Fiquem com Deus, um forte abraço e até amanhã.